Oi, Oi. boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Como eu estou feliz de poder receber você aqui essa noite. Eu que Olha, muita agradeço gente o convite. chegando. Gui, muito obrigado. Natália entrando. Gente, sejam bem-vindos. Acabamos, Danúbia, oi, boa noite. acabamos de nos conectar aqui com a doutora Ivone. Antônio, Ivone, oi. muito obrigada. Eu Todo que mundo ouvindo agradeço o bem? convite, doutora Manda Luana. Manda o joinha aí para falar que está nos ouvindo bem. Pessoal, Jordana, o Antônio, boa noite para vocês que estão chegando. O horário, eu acho que para quem vai acordar amanhã cedo para trabalhar, já está um pouco tarde, mas que bom que vocês estão aqui dando um oi. Sejam bem-vindos. verdade. Sejam bem-vindos. Vou ter que subir meu celular um pouco aqui. Abaixei ele um pouquinho. Aí, agora ficou melhor. Então, vamos começar. Vamos começar Vamos. porque temos muitas coisas para conversar, muitas coisas muito Isso. importantes. Vamos lá. Então, hoje nós Vamos. vamos falar um pouco sobre medo, né? Medo de quê? De que Sim, o pessoal está tendo doutora tanto Luana. medo, né? O que que tem paralisado aí muita gente, tem trazido muito desespero, tem tirado as pessoas do foco, né? Vamos lá, então vamos começar aqui a nossa live. Já quero agradecer a todos aí que estão chegando agora, que já entraram. Muito obrigada por estar prestigiando aqui esse momento muito especial com a doutora Ivone, que tem tanto a nos oferecer, tanto a nos passar. E eu quero já fazer logo os agradecimentos. Muito obrigada, Ivone, por ter topado estar aqui com a gente, nos dar um pouquinho do seu tempo, que é muito precioso, para estar tirando aí as dúvidas e nos enchendo de conhecimento para que a gente tenha mais ferramentas, né, para lidar com os medos. Vamos lá. Então, entender e aprender a lidar com medo é importante? Sim, é importante, sim, doutora Luana. Eu acredito que nós temos a ideia, né, às vezes equivocada, de que sentir medo é de todo ruim. E, na verdade, o medo é algo natural, né? Assim como a ansiedade é algo natural do ser humano. E não é de todo ruim. Ele também faz parte da nossa vida e é mais também para nos proteger, né, de algo ameaçador, né, pelas experiências que nós vivemos, vivenciamos. Então, o medo ele representa uma espécie de proteção. Porque quando nós sentimos medo, o nosso corpo reage, o nosso cérebro manda notícia para que a gente se proteja, seja para enfrentar, né, ou seja para fugir daquela demanda ou daquela situação que está, de algum modo, causando medo. E Então, o medo também é proteção, é algo natural ao ser humano. então, assim, então o medo, qual seria a definição assim do medo? Quando é que a pessoa É uma, sente medo? Tipo, como é ela uma resposta identificaria? emocional. Como que ela identificaria? Tipo, nossa, eu estou com medo. Tipo, Na verdade, o medo é uma resposta emocional do nosso corpo, né? Alguma ameaça. Uma emoção que nós podemos perceber. Se você analisar ou observar uma situação que te causa medo, o seu corpo vai dar notícia de algumas maneiras, como, por exemplo, tremores, o coração acelerado, começa a acelerar, os batimentos cardíacos acelerados, a pupila dilatada, arrepios, o corpo distendido, aquela tensão muscular, tensão corporal. Então, o nosso cérebro, ele manda, quando vem os hormônios químicos, né, liberados pelo nosso cérebro, no momento de estressor, no momento de medo, e aí o corpo emite sinais, né, como essa questão do suor nas mãos, arrepios, pupilas dilatadas, tremores,
corpo começa a ficar Desconforto, né? tenso. Então, assim, a pessoa pode identificar o medo como um desconforto em relação a uma situação que incomoda ali, que incomoda. E quais são os diferentes tipos de medos, assim, que podemos experienciar? Tem tipos, assim, específicos? Sim, tem vários tipos de medo, né? E é muito subjetivo de cada um. Alguém colocou fuga ou luta, né? É quando a gente enfrenta a situação, a pessoa que causa medo, ou, né, se a gente for falar de tipos de, né, de acordo com a sua pergunta, doutora Luana, de tipos de medo, se a gente for falar de aracnofobia, por exemplo, que é aquela fobia de aranha, de bicho, é aranha, né? Então, é muito subjetivo. Para algumas pessoas, aranha é um bicho que não causa medo nenhum. Mas para quem tem pavor, uma fobia de aranha, é algo ameaçador, concorda? Concordo. Então, assim, quando é luta e fuga, é o medo saudável da evolução, do processo evolutivo. Agora, quando a pessoa entra nessa questão desse medo irracional, né? Porque a aranha é uma questão, ela é tão pequenininha, né? Para eu que não tenho medo de aranha, eu acho a aranha um bichinho tão sensível, né? Tão inofensivo. Sim, sim. Para Mas muita uma gente. pessoa que tem medo de aranha, isso é extremamente irracional. Então, quando o medo assume essa irracionalidade, aí ele pode afetar a pessoa, né? A vida da pessoa, a maneira dela lidar com os ambientes que ela frequenta, porque a aranha, Jesus, tem tudo quanto é lugar. Como que faz? Sim. A pessoa não Uhum. entra nos lugares por causa do medo da aranha? Sim. Quando a gente fala de um medo desproporcional, não é isso, doutora Luana? Isso. É de um medo que foge da naturalidade, que ele já afeta a qualidade de vida da pessoa. E aí a gente está falando de um medo de aranha, né? Mas pode ser um outro Medo de tipo de avião. medo. Medo de avião. Sim, medo de andar de voar, né? De avião, medo de dirigir, né? Quantas pessoas, né? Se alguém quiser até comentar, quantas pessoas que a gente conhece ou conheceu em algum momento que não dirige por medo, né? E Verdade. quem dirige pode achar isso uma coisa boba, nossa, mas para aquela pessoa que tem aquela fobia, que tem aquela dificuldade, que tem um medo, e aí, gente, eu trago muito medo associado a um transtorno de ansiedade também, que é muito junto, né? Uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, um pânico. Então, o medo saudável, é importante deixar claro que ele faz bem, ele é importante e ele é real, o medo saudável, porque é ele que faz a gente ter esse sinal de alerta e prestar atenção nas coisas. Mas o medo desproporcional, ele afeta a qualidade de vida da pessoa. E aí, por exemplo, pode ser o medo de aranha, pode ser o medo de voar, pode ser o medo de dirigir, né? Então, assim, no meu caso, por exemplo, você falou do medo de dirigir. Eu tive que superar muitas questões em relação a dirigir, mas eu acho que é por mais por uma coisa de ansiedade. Você falou da ansiedade, que a ansiedade ela tá meio atrelada ao medo. Sim, Mas assim, quando eu dirijo, isso é recorrente, isso é muito recorrente na minha vida. E eu dirijo desde sim. muito nova. Eu tirei carteira, eu era muito nova. Mas toda vez que eu estou dirigindo o meu carro, sempre vem um pensamento que fala assim: alguém vai bater em mim, alguém vai bater no meu carro agora. E isso me deixa num estado de alerta, um alerta que mina a minha energia. Por exemplo, eu estou saindo para levar meu filho para a escola de manhã. E aí eu estou andando com meu carro e aí me dá um sei lá, um clique, assim, e do nada aparece esse pensamento, alguém vai bater em mim. E isso me deixa num estado de alerta, entendeu? E eu Uhum. fico ali naquele estado de alerta, e quando eu volto para casa ou chego no trabalho, eu já estou exausta, porque assim, eu não, é muito difícil eu me livrar de todo o condicionamento que o meu corpo me colocou. É numa guerra que não existe, que não é Isso. real.
Eu entendo o que você está falando, né? São os pensamentos automáticos. Eles vêm sem que você queira, né? Eles vêm, simplesmente vêm, né? O medo, ele faz esses pensamentos surgirem, né? De que algo ruim vai acontecer, não é isso? E aí, eu vou pegar um pouco esse seu depoimento, doutora Luana, para justamente fazer um comparativo do que é real, o que é saudável e o que é desproporcional e o que não é saudável. Para você entender justamente, olha, o exemplo que você deu, né, de dirigir. Tudo bem, os pensamentos vêm, que algo ruim vai acontecer, que alguém vai bater no seu carro, algo do tipo, e é ruim, a situação te deixa extremamente cansada, desgastada, gasta muita energia, só que tem um lado bom. Você fica mais atenta ao trânsito. O estado de alerta que o medo te faz, né, te faz prestar mais atenção no trânsito, te faz ficar mais consciente, entender que todo o processo. Então, tem um lado bom também, entende? E aí o lado ruim, o que é desproporcional? Aí tá, beleza, você tem medo e vem esses pensamentos. Só que você deixar de dirigir por conta dos pensamentos, aí tá prejudicando sua vida. Faz sentido? Faz sentido. Entendi. A Danúbia colocou aqui, doutora Luana, sentir medo é normal. Antes a Kelly, né? Kali. Medo Uhum. saudável nos faz olhar para um lado e o outro para atravessar a rua, por exemplo. Sim, prestar atenção, ficar atenta. Foi o exemplo da doutora Luana. E a Danúbia colocou aqui que sentir medo é normal. Agora Não pode paralisa, paralisar, né? quando paralisa já não é saudável. Não, Medo não pode e, impedir de fazer algo. Uhum. por exemplo, esse medo que eu tenho, esse medo que surge, né? Tipo, eu não tenho Isso. medo de dirigir. É um gatilho mental que às vezes dispara, né? E aí eu me deixo em alerta e fala, mas assim, eu nem sei de onde saiu esse pensamento. Mas tem muitas pessoas que só. E isso é um sofrimento. Isso é um Sim. sofrimento. Porque, assim, do mesmo jeito que eu tenho medo de dirigir, eu não tenho medo de dirigir, mas do mesmo jeito que eu tenho esses gatilhos que me levam a ficar numa tensão no volante, com aquele pensamento de que alguém vai bater em mim, muitas vezes as pessoas, tem pessoas que eu conheço que têm medo de sair de casa. Ela tem um desgaste emocional todos os dias saindo de casa, porque ela tem medo de sair de casa. Nossa, e isso, por mais que a questão, assim, da questão do meu medo que eu citei, dessa questão desses pensamentos negativos que me colocam muito em alerta. É como se livrar dessa carga emocional, que isso atrapalha, assim, por mais que a gente siga a vida, eu sigo dirigindo, eu nunca parei de dirigir, mas isso mina as minhas energias. Tipo, as pessoas, elas continuam saindo de casa, mas ela tem um desgaste muito grande por sair de casa. Isso afeta muito emocionalmente, porque são desgastes acumulados, né? E aí, depois de um tempo, não é só mais uma ansiedade, não é só mais um medo, entendeu? Aí é uma depressão, aí, sabe, vai se tornando transtornos emocionais mais difíceis de lidar. Sim. Isso mesmo, doutora Luana, exatamente como você exemplificou. Igual no seu caso, por exemplo, né, a questão de dirigir mina sua energia e faz mal para você. Só que aí você ainda está no nível de enfrentamento, né? Mesmo assim, você não paralisou, você continua dirigindo, você enfrenta os seus desafios, você enfrenta os seus medos. Lembra da luta ou fuga? O que você faz? Você luta todos os dias ao pegar o carro para levar o seu filho, você luta com esse medo, porque você. O que é importante a gente ressaltar? Verificar a possibilidade da realidade do pensamento. Os pensamentos automáticos vêm, mas qual é a origem, qual é a veracidade daquele pensamento? Qual é a razão daquele pensamento estar acontecendo? E será que realmente vai acontecer o que está vindo na sua mente? Todos os dias ao sair de casa.
vai acontecer uma batida no seu carro, você vai passar mal, alguma coisa vai acontecer no trânsito, ou mesmo você pode se perguntar, já aconteceu alguma coisa para fazer sentido esse medo? Não, Geralmente não, né? geralmente não. Aham. O que... Ó, quem tem algum tipo de medo, assim, de às vezes Sim. sair de A Duda casa, colocou, isso ela aí não tem medo de dirigir, ela tem medo de que possa acontecer. Sim, são os pensamentos automáticos que vêm. é medo do que possa acontecer quando eu sair com meu carro na rua. Sim, E aí me deixa em exatamente. alerta, E num aí estado vem, de estresse, entendeu? De ansiedade. sim, como ela colocou, parece uma ansiedade. Como eu disse antes, está atrelado aos transtornos emocionais, transtornos mentais, ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, uma fobia social, entre outros, né, sintomas de ansiedade por aí. Só que quando a gente fala de luta ou fuga, quando a gente fala de como enfrentar esse medo, eu exemplifiquei o caso da doutora Luana, no caso do enfrentamento mesmo, que ela faz todos os dias, de saber que vem os pensamentos, mas ela sabe que não são reais. É isso mesmo? Eu tive que aprender, na verdade, a lidar com esses pensamentos. E falar, e literalmente verbalizar. Você não é real. Isso. Tipo, porque assim, diariamente, é como se eu estivesse no mar. E a onda vai vindo, o pensamento vai vindo. Só que cada vez que, quanto mais vai passando o dia, o pensamento vai vindo mais forte. Sim. E aí, E aí já se não é eu um não medo, é uma ansiedade. interrompo, aí se eu não interrompo essa cadeia de pensamento, eu me afogo. Tipo, ele vai vir e vai me arrastar, literalmente. E eu vou terminar o meu dia em total pânico, entendeu? E às vezes pode até não concluir tarefas que você tinha que fazer E por essa, entendeu? isso por falta de energia. Uhum. Parece que eu fiquei tanto tempo ali lutando com aqueles pensamentos que as energias vão embora e aí Isso a sua mesmo. vida, né? A sua vida, seu processo diário é interrompido. Simples assim. E aí é onde você a gente está falando de um quadro de medo, de pânico, de desproporcional. Que aí Gente, alguém tem afeta a qualidade experiências de vida da assim, gente, pessoa. como a que eu tenho? Esse medo, esse pensamento exagerado que chega do nada e que tira você, tira a paz, né? Tira a paz, te põe num estado de alerta, de estresse. Alguém Sim. sente Uma das alguma coisa relacionada possibilidades, doutora assim? Luana, principalmente né, essa validação dos pensamentos, que é uma estratégia que a TCC, né, que é uma abordagem da psicologia, usa muito, né? A verificação dos pensamentos, né? A meditação, a respiração, né? A psicoterapia, ela ajuda muito pessoas com transtornos de ansiedade, com pessoas que têm esse medo constante. A preocupação constante também é medo. Se você for observar, aquela pessoa extremamente preocupada ou aquela pessoa que está preocupada com determinada situação de maneira excessiva, é o medo também. Ela Quando se preocupa percebemos medo no constantemente. dia a dia, nos tornamos mais fortes. Isso, né? Sim, Quando a gente começa a entender que isso são só pensamentos. Eu tive que aprender isso. São só pensamentos, não é a realidade. Tive que realmente aprender a separar e falar: não, isso não é real, não está acontecendo nada que justifique isso. isso. E Uhum. aí, Oh, eu quando posso você trazer age, um. Perdão, pode falar. não, pode concluir. Não, eu ia trazer um retrato assim da minha realidade, por exemplo. Sobre medo de voar, por exemplo. Eu não tinha medo de avião, não tinha medo de voar. Até certo ponto em que eu fiz uma viagem e foi bem traumática, teve turbulência, foi uma viagem assim, traumática. Depois dessa viagem, né, eu não voei mais, não andei mais de avião, não viajei mais de avião. E aí, o que que acontece? Se eu parar de viajar de avião, o que que eu fiz? Por conta de um medo,
eu permiti, os bloqueios aconteceram, foi traumático, né? Alguém falou aí bem antes, no chat, sobre traumas, né? Sim, algumas coisas que acontecem na nossa vida, nas nossas experiências, que são traumáticas ou são marcantes de alguma maneira, pode afetar o nosso futuro enquanto qualidade de vida nesse sentido do medo, né? De preocupar e tudo. E aí, trazendo um relato pessoal, né? Se eu ou qualquer pessoa deixa de viajar por medo de que aconteça de novo aquela experiência traumática, aí quer dizer que afetou a minha vida a ponto de eu não conseguir mais voar. Percebe? De andar de Perfeito. avião, de viajar de avião, certo? Não, Só então, que quando mesmo com todo o episódio que aconteceu, eu entender que aquilo aconteceu uma única vez, e que foi um momento que já passou, e aí, com todo o suporte necessário, quando a pessoa já está pronta, tá bom? Que a gente fala de técnicas aí de enfrentamento, mas é algo bem com autocuidado, todo um processo cuidadoso aí. Aí, no caso, o enfrentamento tudo bem, eu entendi que aconteceu aquilo, aquele episódio difícil naquela viagem, mas não vai acontecer de novo, não é a mesma coisa, não é a mesma viagem. E aí eu, né, provavelmente consiga viajar de avião de novo, entendeu? então, os nossos medos, ele pode ter um fundo em experiências passadas, Sim, na pode. infância, ou uma experiência atual, como a que você falou, de vivenciar uma questão num avião, né? Uhum. Então, muitos dos nossos medos irracionais pode vir dessas questões que não foram bem tratadas quando Sim. aconteceram. Eventos traumáticos, né? Eventos marcantes. Talvez podemos citar uma pessoa que tem medo de altura, porque lá na infância, na adolescência, ela caiu de uma árvore, caiu de algo, de uma escada, não sei. E aí essa pessoa, em consequência disso, tem medo, fobia, pavor de altura. Faz sentido em relação à experiência dela, entende? Uhum. Mas também a gente pode trazer retratos de outros tipos de medo, que não tem a ver com episódios de traumas, por exemplo, são os medos emocionais, né, também, que é muito voltado para baixa autoestima, de acordo com as crenças dessa pessoa, de o que ela acredita Vivenciou, ser né? real, o que ela acredita Experienciou. ser verdade. Então, a gente fez um quiz que algumas pessoas responderam, ele está disponível ainda, que a gente falou sobre 4 medos, assim, que são bem interessantes, que é o medo do fracasso, se puder falar um pouco desse medo, e como a gente pode controlar, porque é complexo. Esse medo, ele existe, né, na nossa vida, medo do fracasso. Como que lida com isso? Para que esse medo de fracassar não impedir a gente de buscar as oportunidades. Sim, é isso, doutora Luana. Eu acho que está muito associado à autoestima e aquilo que a pessoa acredita, sabe? De acordo com as suas experiências, de acordo com aquilo que foi ensinado para essa pessoa, né? Então, o medo do fracasso, eu acredito que está entrelaçado com a autoestima, porque acreditar em si mesmo tem que ter uma pessoa tem que ser bem elaborada, tem que ter um nível de autoconhecimento grande, sabe? Tem que se achar autossuficiente. E não é sempre que a gente encontra pessoas com esse nível de autossuporte, de autoconhecimento, né? Então, é muito voltado para pessoas que estão com a baixa autoestima, que sofreram algum tipo de perda, está muito associado também a fracassos passados, traumas da infância, questões familiares, conflitos de relações. E é muito isso, assim, o medo do fracasso é acreditar que aquela pessoa é capaz, né? Ser capaz de algo. É muito comum esse medo, é medo da validação do outro,
medo de ser bom o suficiente para o outro. Então, como que a gente cuida disso? Uma das questões que eu acho que é cuidar mesmo da autoestima, verificar de onde vem também, qual que é a origem desses pensamentos, de não se achar suficiente, de achar que tudo que vai fazer vai fracassar. Alguém implantou essa ideia ou algo aconteceu para que essa pessoa tenha essa ideia de si mesmo, sabe? As experiências de vida da pessoa faz com que essa pessoa acredite que ela não é boa o suficiente, que vai fracassar. Então, muito ligada à autoestima. Então, Sim. entender de onde vem, entender que o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, os seus potenciais, trabalhar essa questão da autoestima é um caminho, né? Eu acho que para Para todos os ajudar. medos, né? Tanto o medo do fracasso, como o medo de rejeição. A pessoa, quando tem medo da rejeição, a autoestima também fala muito alto, né? O medo da perda, né? Quando o medo da perda também é um medo muito complexo. E o de não ser o suficiente é terrível, né? A pessoa viver achando que ela não é o suficiente para fazer o que quer que ela queira fazer, né? E aí Sim, tem e na jeito de verdade, oi? pode. Não tem. Como é? Eu não ouvi E direito. assim, especificamente, assim, em relação a tratamento, quais são as estratégias? Tem alguma estratégia que a gente possa adotar? Por exemplo, eu tenho medo do fracasso. Como que eu poderia ir lidando no meu dia a dia para que esse medo de certa forma, diminuísse e que eu não perdesse as oportunidades, assim, de aprendizado, de arriscar em busca de algo que eu queira muito, sabe? Como não deixar esse medo me controlar? Tem alguma estratégia que eu possa usar para me dar um suporte assim e falar, não, eu sou capaz, tipo, nas pequenas coisas que eu faço diariamente, pequenas coisas, para validar, me validar e falar, não, eu sou capaz, eu posso, eu consegui até aqui, então eu posso ir um pouco mais. Tem, como que é que a gente lida com isso no dia a dia? De maneira geral, o autoconhecimento. Trabalhar bastante a questão do autoconhecimento, porque ele é a chave de tudo, né? Porque verifica se faz sentido. Autoaceitação, né? Está muito ligada à autoestima, é como que a pessoa se vê em relação ao outro, em relação ao mundo. E aí, Nossa, o medo do fracasso, o medo da rejeição, é muito ligado a isso. Então, se você tem conhecimento de si mesmo, de como você funciona, de quais são as suas habilidades e quais são as suas potencialidades as suas dificuldades também, é importante ressaltar. Você entende que algumas limitações você tem, mas você também tem potencial, você também tem coisas que você consegue fazer com grandeza. Então, se aceitar da melhor maneira possível. Então, para isso, tem que ter autoconhecimento, tem que se gostar, tem que entender que algumas coisas você faz bem, outras não. A autoaceitação o caminho, né? O autoconhecimento. E outra coisa que é muito difícil, principalmente em tempos atuais, né, em tempos modernos, que é tolerar o fracasso. Nós não estamos acostumados, não é uma coisa agradável, mas é tolerar o fracasso, porque nós também fracassamos. Faz parte do processo fracassar. Às vezes é difícil, às vezes dá certo, mas às vezes não dá. E aí verdade. é aí que tá difícil, porque não fica tudo bem para muitos de nós. Né? Eu falo, não, mas tá tudo bem. Às vezes não tá, às vezes não dá conta de entender o processo e se frustra e diminui aquele potencial que já era, né, que a pessoa já está lutando para adquirir. Então, o autoconhecimento é a chave, é você entender que, às vezes, tem dificuldades, tem desafios que você precisa enfrentar, tem medos, né, doutora Luane, que você tem que enfrentar. Quantos de nós passamos por situações que a gente não gostaria de passar, que a gente tem medo, um adoecimento de alguém na família, o medo da morte, o medo da perca, perder alguém querido,
o medo do divórcio, o medo da separação dos filhos, que os filhos crescem, sabe? São vários tipos de medo, que é muito subjetivo, né? Muito diferente, o meu medo é diferente do seu medo e vice-versa. Mas aprendermos que o fracasso faz parte do processo da nossa vida e que nem tudo a gente tem controle. É uma outra coisa que nós também temos muita dificuldade, eu coloco nós, porque eu me coloco junto, né? Eu acredito, né, que nós temos dificuldade, que é a dificuldade de não ter controle com as coisas da vida. De novo, a questão do carro, né? Faz sentido o seu medo, a sua preocupação, o seu exemplo, né? Nossa, será que alguém vai bater em mim, né? Que você citou? Porque o trânsito não é perigoso? Muito, Não acontece muito. coisas É o tempo muito todo? perigoso, é muito violento, né? A gente sabe que o Sim. trânsito é muito violento, é perigoso, mas a gente não Então, é pode. real também. A questão é realmente avaliar o medo e não deixar ele te controlar de maneira alguma, né? É o E para isso você precisa autoconhecimento se mesmo. conhecer. Não, e você não pode ficar olhando para o outro, de maneira alguma, né? Porque se você olha para o outro, ficar olhando para o outro e não olhar para você, você acaba se medindo pelo outro. E aí você não se encontra, né? Porque você vai olhar o outro e falar, nossa, mas ele é assim, por que que eu não sou assim? Né? Aí começa na questão comparativa e você não trata o que está travando o seu potencial. Porque você está olhando o que está no outro, né? E não o que está dentro de você, que precisa ser cuidado, ser tratado. E isso nesse mundo de mídias sociais, isso tá muito forte, né? Às vezes a pessoa, ela tá num momento de emocionalmente fragilizada e aí entra naquele ditado que o jardim do outro, né, que o gramado do outro sempre é mais bonito. E aí ela fica ali presa, né, àquele sentimento de que ela é inferior ou que ela é de alguma forma mais incapaz, né? Aquele Sim. medo de não ser o suficiente, né? Que entra no medo de, meu Deus, será que não sou o suficiente? Por que que o outro vive e eu não estou vivendo? O que está acontecendo? Por que que o outro consegue e eu não consigo? Né? Tem esses pensamentos também. Né? Porque o É a medo do outro autoconhecimento. não é o seu medo, né, doutora Luna? É muito diferente, é subjetivo, é singular, é de cada um. Né? Às vezes, o medo que atrapalha e afeta a vida de alguém, do vizinho, não é o mesmo, não tem o mesmo sentido para você. Então, medir o seu medo, o seu sucesso ou o seu fracasso com o outro é algo que costumamos fazer, comum isso acontecer, mas é algo que não é saudável, justamente porque não te traz nenhum benefício. É Pelo injusto. contrário. É injusto com a gente, né? É muito injusto. É, isso é verdade. E então o segredo é conhecer o nosso medo. A gente tem que ir a fundo e à medida que a gente vê que, de alguma forma, alguma situação está travando a nossa vida, a gente tem que parar e fazer uma leitura daquilo. Sim, E, que seria verificar o dados de realidade. autoconhecimento. Tipo, por que que eu estou sentindo isso? Né? Isso. Por que que eu estou pensando dessa forma? Né? Eu sou tão capaz quanto outra, a gente tem as mesmas qualificações, tipo, nós temos as mesmas condições físicas, mentais, nós, entendeu? Então, por quê? Né? É sempre na questão do porquê, viu? O que nos faz querer vencer o que nos faz querer vencer o nosso medo? Essa eu vou deixar para a doutora responder, hein? Eu acho que faz sentido. O que você acha? O que nos O que que faz te faz querer querer, o que que nos faz querer vencer o medo? ter uma vida, no meu caso, ter uma vida extraordinária. Eu quero viver tudo que eu tenho para viver. Eu não quero ficar paralisada num medo irracional que estanca a minha vida, que estanca as minhas qualidades, que estanca as minhas qualificações. Entendeu? Às vezes a pessoa é muito qualificada, ela é uma pessoa muito inteligente, mas a partir do momento que ela entrou num estado de medo,
de ansiedade, de depressão, toda a qualidade, todo o potencial daquela pessoa vira nada. E eu posso falar isso por experiência, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito qualificada, eu tive muitas experiências que testaram o meu potencial ao máximo. Então, eu sou uma pessoa muito capaz, nós somos muito capazes. Só que aí, quando a gente entra nesse estado emocional, né, de medo, de angústia, de ansiedade, de uma depressão, né, de um desequilíbrio emocional, toda essa capacidade é como se fosse pro ralo. A pessoa fica incapaz. É um sentimento de incapacidade. E isso prejudica a vida, né? Isso deixa a gente não viver o que deveria viver. Isso. E essa é uma razão de eu sempre, constantemente, estar buscando me conhecer e tentar detectar em mim o que é que eu possa me agarrar, né, para ter de forças para lutar contra o meu medo, para lutar contra esse desequilíbrio emocional, né, que o dia a dia, né, que a vida, o cotidiano vai nos proporcionando e que a gente tem que se desvencilhar para viver, para viver bem, para viver o que você, para viver tudo que você quiser viver, né? Para que nada te prenda emocionalmente. O que a Carla está falando? É isso, acho que você respondeu muito medo... bem, doutora Luana, mas o que nos faz querer vencer o medo? O que isso, e ainda complemento. Eu quero viver. Querer viver e querer vencer os desafios. Isso. É a pessoa querer fazer algo a mais para si mesma, é querer aquele trabalho novo, é querer conseguir a habilitação para poder dirigir, para fazer aquela viagem de carro. Olha, minha irmã tá me denunciando, gente, ó. Aí o medo de não agradar as pessoas ao redor, o medo do julgamento do outro, seria um sinal de perfeccionismo. Eu sou extremamente perfeccionista, muito. Então, assim, isso realmente me paralisa muitas vezes. O perfeccionismo é uma questão assim que quando parece que eu não vou conseguir atingir o nível de perfeccionismo que eu gostaria, é paralisante, assim. Aí vem aquele sentimento da incapacidade, assim, de uma forma que não é real, que não é real de forma alguma, de forma alguma. Se eu conseguir, tipo, emocionalmente me desvencilhar daquele medo, respirar fundo e focar, eu vou fazer muito mais do que eu gostaria, entendeu? Realmente. Falando aí do medo de não agradar as pessoas. Nossa, isso é muito... Gente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, gente. Pelo amor de Deus. A gente não... Acho que eu postei uma mensagem recentemente falando justamente disso, que nem Jesus agradou todo mundo, gente. Por que a gente fica querendo a aprovação de todo mundo, né? A gente tem que seguir a vida... do outro, né? A gente tem que seguir a vida com o que nos faz bem. A gente tem que achar o que nos faz bem, né? O que nos agrada. O que realmente nos traz paz. E é isso que a gente tem que se agarrar. Exatamente. Aquele que faz bem pro outro, é pro outro. Para quem tá ouvindo. E não pro outro. É o que faz sentido para mim, né? E se faz sentido na minha vida, é bom para mim. Se não faz sentido na minha vida, não é bom para mim. Exatamente. Igual, juntando até com o que foi falado, né? Para enfrentar o medo, para enfrentar os desafios e esses pensamentos automáticos que vêm, é muito disso, se cuidar, se conhecer melhor, mas entender que a nossa vida, que cabe a nós cuidarmos e evitar comparações com o outro, diminuir essa preocupação com a validação do outro,
né? E tudo isso está muito associado à autoestima, ao autocuidado, ao quanto você confia em si mesmo, ao quanto você gosta de si mesmo, ao quanto você se conhece, você se percebe enquanto ser humano, enquanto pessoa, autoconfiança, né? Que foi colocado, faz com que exatamente. Autoconfiança, Isso autoconhecimento. faz com que Perfeito, é você isso não se mesmo. preocupa com o outro, com o que o outro acha, com o que o outro... o que te preocupa é, tá me fazendo bem? Então pronto, é isso. Isso. Tá me fazendo bem, é o que eu tenho que seguir. Verdade. E a mesma coisa é como a questão do medo, é muito subjetivo. O que te realiza não é o mesmo que me realiza. E aí tem que respeitar essa individualidade, né? Tá certo, nós estamos quase encerrando, né? A gente entrou, Sim. olha, já são 10h42. Eu quero ouvir aí os comentários de vocês. Vocês têm alguma pergunta? Gostaria de falar sobre um medo específico, compartilhar algo com a gente aqui. Gente, eu gostaria de ressaltar aqui a Danúbia, que gracinha. Ela está desde o início, está comentando. A Kali, é Kali também, né? Kali Kalen, Teixeira também está desde o início comentando. É isso mesmo. é, Por quando isso nós que foi não... falado, autoconhecimento é a chave, né? Isso, Quando não, é a você chave. se conhece, se respeita e sabe o que você realmente quer, você enfrenta os seus medos. E aí depois você tem aquela sensação boa, saudável de, É, nossa, eu consegui, eu sou capaz, foi difícil, mas valeu a pena. Entende? entendo. É verdade. E de Então não é isso viver aí. em função do que as pessoas esperam de você, né? Eu vivi muito esse peso de viver o que as pessoas esperavam de mim. E isso com certeza me prejudicou muito E emocionalmente. cansativo, né, doutora Luana? É super Super de cansativo querer você querer ficar, agradar. de ter que agradar, né? Todo mundo o tempo inteiro. É É cansativo. verdade. Muito cansativo. Não dá para viver, não dá para ter energia para viver desse jeito. Olha, eu, eu tem mais alguém? Alguém vai me falar? Nós A mesmos, Kalela só mandou um oração. coraçãozinho. Obrigada, Kalen. Vocês gostaram? Fala pra gente, foi legal ouvir a gente? Fez sentido para vocês? Temos que vencer o nosso medo. Nós temos, Luísa. Nossa, nós precisamos diariamente vencer o medo, porque o medo ele está sempre ao nosso redor. Sempre. É uma Sim. luta Mas o medo também diária. é nosso aliado, né, gente? Lembre-se disso. É, sempre falo, a ansiedade também é nossa aliada, porque faz parte do nosso corpo, né? Nós temos aí hormônios que são liberados numa situação de perigo, e esses hormônios, essa sensação de medo é que vai nos proteger. Então, tem o lado bom também, não é de todo ruim, né? Verdade. Mas os medos que nos paralisam, nós temos que acabar com eles. Usar todas as técnicas disponíveis na psicologia, psicanálise, né, para que a gente possa eliminar eles das nossas vidas e viver uma vida plena, uma vida sem falar não Com vivi qualidade, isso por né, causa com doutora Luana? qualidade, por causa de um medo, né, por causa de uma dificuldade aí. Pois é, que Lembre-se sempre, os maravilha. pensamentos vêm. Só que aí você vai verificar os pensamentos, vai validar, verificar se é real, se tem validação. E isso, ultrapassar barreiras que nós mesmos criamos. E Exatamente. isso, Então é isso, muitas vezes, criados pelos nossos pensamentos, né, Danúbia? Pensamentos automáticos, crenças que foram criadas no decorrer da vida, de acordo com as experiências vivenciadas, né? E aí surge esse medo, esse pânico e esses pensamentos. Mas o mais importante é entender que esse medo também ele traz benefícios e o medo desproporcional ele faz mal. Essa medida, né, esse equilíbrio é que nós temos que entender e buscar o equilíbrio, sabe? Aceitar
que nós também temos os nossos desafios, que nem sempre as coisas não vão dar certo, que às vezes acontece de dar errado, mas continuar em frente. Isso, a Kali falou assim que uma forma de você combater o medo é não se esconder, é falar sobre ele e ter o enfrentamento, né? Você enfrentar, realmente, eu tenho esse medo. Exatamente. E Quanto mais falar, e o você enfrentamento, fica sozinha, maior, quanto como maior você o mesmo medo falou em outro fica. momento. Quanto mais Isso. sozinha, né, Então, maior o medo fica. Aí quando você vai para uma terapia, que você começa a verbalizar aquilo, né, que vai dando começa sentido, amigo. a trazer, entendeu, as emoções e a entender que aquilo não tem esse impacto todo, né, que o emocional tá falando que tem, né, que não, que você consegue sim lidar com aquele medo. Realmente, a fala, né, a verbalização e o enfrentamento fez muita diferença na minha vida. Porque às vezes nem eu reconhecia que eu tinha medo. Parece que eu tinha até medo de falar que tinha medo, Bem sabe? real isso, e é É, verdade. A tipo, gente nem eu acreditava que eu realmente tinha medo daquilo, sabe? Era até difícil de admitir, né? De falar assim, não, eu realmente, eu tenho medo. Ah, eu tenho medo de adoecer. Isso aconteceu comigo. Por quê? Porque eu vivi duas experiências muito negativas na minha vida. É, eu tive minha irmã que adoeceu com câncer muito jovem, né? E depois a minha mãe, recentemente, até o início do ano, minha mãe estava fazendo tratamento contra o câncer. Então, eu tive duas pessoas com muito impacto emocional na minha vida, que são tudo para mim, e que adoeceu de câncer. Então, eu entrei num estado emocional de adoecimento, de achar que ia adoecer, que talvez eu não fosse dar conta. Tipo, as duas superaram, as duas, graças a Deus, estão curadas. Mas quando era sobre mim, era questão de se eu adoecer, eu não vou dar conta, eu não vou resistir. Tipo, sabe, era muito os pensamentos carregado. Era, que vinham, né? tipo, será que eu vou adoecer também? Vai Uhum. acontecer comigo? E é e isso aí eu tive que verbalizar, né? E tratar isso, e falar que, tipo, não, né? Tipo, e se acontecer, gente, eu vou ser tratada e vou sobreviver, como elas estão lindas, maravilhosas, trabalhando, entendeu? Felizes, né? Porque passaram, venceram, né? Mas Isso. eu entrei em depressão. Logo depois, assim, que aconteceu esses dois episódios, né? Eu entrei numa depressão muito grave. É como se eu já tivesse morrido. Literalmente. Foi tão forte que o medo de morrer me fez, assim, morrer emocionalmente, né? De olhar para o meu filho e começar, e como que vai ser meu filho? Era totalmente real, né? Não era algo real, não era algo que estava acontecendo. Olha, Mas nos seus pensamentos era real, né? mas nos meus pensamentos era real, de uma possibilidade de adoecimento, de uma doença muito grave, que é grave, é, e que muitas pessoas não resistem. Apesar de, graças a Deus, minha mãe e minha irmã tá aí para contar uma história boa, muitas pessoas não resistem. Então, eu ficava com esses questionamentos, mas que não é real. O pensamento é só um pensamento, né? Ele não é um fato. Ele não é um fato. O fato de eu pensar que talvez eu vá adoecer, isso não significa que eu vá adoecer. E Então, nossa, gente, diferenciar, né? tenho um cunhado que tirou a carteira de Boa noite, habilitação, Diva. mas não consegue dirigir. Nossa, Diva, olha, eu conheço muitas pessoas que tiram Também a conheço. carteira deixa eu te falar, tem que trabalhar. Ó, tá aqui a doutora, ó. Procura a doutora Ivone Cavalcante. Passa o Fazer contato da doutora terapia. Ivone. Ela é ótima, eu fiz terapia muitos anos com ela. Fazer terapia. Maravilhosa. É um Fazer caminho. terapia. Gente, a gente não deve aceitar. Teve uma época da minha vida que eu aceitava, como se fosse assim, isso faz parte de mim. Tipo, eu pensar assim, ou eu me sentir assim, faz parte da minha personalidade. Eu nasci assim. E depois eu vi o quanto que aquilo, que eu pensar daquela forma, aceitar a situação daquela
forma, estava me afetando a minha vida, afetando o meu convívio social. E aí, a partir desse momento que eu falei, não, agora eu vou enfrentar, eu não aceito isso mais na minha vida. Entendeu? Não tem que ser assim. Então, foi a partir do momento que eu comecei a me posicionar e falar, não aceito mais, não tem que ser assim, eu tenho que dirigir, eu sou uma boa mãe, eu não vou adoecer, entendeu? Eu uso muito o que fala na Bíblia, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos, todos os planos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu falava isso muito para mim. Isso realmente é a questão do enfrentamento, de falar, não, eu não aceito, eu estou aqui para ser feliz, eu estou aqui para ter um bom relacionamento, eu estou aqui para viver o melhor que a vida me der, e se ela não me der, eu vou fazer acontecer. Tipo isso. Isso que você fez, esse seu relato, né, de ficar se questionando, é justamente uma das orientações que a gente faz na psicologia. Verificar a realidade dos pensamentos. Qual é a base, né? E aí você fica se questionando, realmente faz sentido isso, né? Não é permitir. E, tudo bem, os pensamentos vêm, mas eles são reais? Eles podem destruir a minha história? Eles podem chegar nessa proporção? E aí você vai responder, entende? A diva, né? Então é muito comum o medo de dirigir, né? Que a gente citou aqui em outros medos também, né? Então é isso, a pessoa tem que correr atrás, buscar, se conhecer. Ah, que ela disse, Ivone, diva? você é minha veterania? Veterana, parece? Veterana? Eu, né? Ivone, a gente não entendeu. Diva, boa noite. É lá da Bahia, né? Deve ser isso. Isso, eu falei Isso. sobre isso na mensagem hoje de manhã, né? Que a gente está postando mensagens todos os dias de manhã. Uma palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre medo. E o medo é tão paralisante que a Bíblia, ela reafirma inúmeras vezes, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Porque se você temer e você, tipo, aquele medo, você deixar aquele medo tomar conta, ele te paralisa. Você deixa de viver o que você deveria viver, né? Deixa de viver tudo, tudo. Deixa de Então é aproveitar tudo, isso, né, na né? vida. A gente já está finalizando Estamos aí os finalizando. Espero que 50 vocês tenham minutinhos de gostado. live. Eu espero que a gente tenha muito mais momentos para falar sobre medo, para falar sobre questões emocionais, porque tem Percebe muitas que o pessoas quanto que as pessoas sofrendo. sentem medo, né, doutora Luana? O quanto que as pessoas se encorajam, e quando a gente fala, as pessoas vão falando do que tem medo, que conhece alguém que tem medo disso, tem medo daquilo, e as pessoas vão sentindo coragem de verbalizar. Voterania, o que é, Diva? Ai, Voterania. o que é voterania, gente? Ivone, você é a minha voterania. Hum. Beijo, diva. Então, aí, para fechar, eu gostaria só de agradecer as pessoas que ficaram até agora, né, Luana? Verdade, Doutora gente, é um Luana. prazer enorme. Nossa, foi aqui 10, agora são 9, mas foi fantástico. Esses momentos eu acho que devem acontecer mais mesmo. A gente tem um potencial tecnológico enorme, assim, que nos possibilita, através do celular, né, estar em contato com tantas pessoas maravilhosas num momento tão especial como esse, falando de medos, né, desmistificando, né, muitas coisas assim que estão nos paralisando, que às vezes ouvindo um relato de uma outra pessoa, você pega e aquilo faz muito sentido para você e fala, não, eu não vou mais aceitar esses pensamentos. Esses pensamentos não são meus, eles são só pensamentos, né? Do mesmo jeito que eles chegam, eles vão embora e eles não são reais, eles não são fatos, eles não são verdades absolutas. Eu posso ter força para lutar contra isso. Eu tenho força para lutar contra isso, né? E a questão do autoconhecimento, né? Não deixar ser arrastada, falar, não, eu sou capaz, eu posso, eu consigo, né?
É. Olha, Isso foi muito mesmo. legal, gente. Olha, muito legal, Luísa. Muito Obrigada, obrigada. vocês que estiveram até agora. Vocês que estiveram até agora com a gente. Espero que Doutora vocês Luana, tenham uma vida obrigada pelo plena. convite, Muito tá? obrigada. Eu Foi um agradeço prazer. muito, eu que agradeço de coração. O prazer foi todo meu. Fiquei muito feliz de você aceitar estar aqui nesse momentinho com a gente, trazendo luz, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente traz luz, né? Luz para as pessoas, para que elas vivam com mais tranquilidade, menos medo, né? Mais paz. É Enfrente tudo que a gente quer, né? os desafios, né? É verdade. Que tem por aí, porque realmente os desafios são muitos, mas a gente não pode parar, né? Tem que enfrentar. Não Ótima pode. noite, boa noite, boa noite. Obrigada, Foi um prazer, doutora gente. Luana. Muito obrigada. Foi um prazer, doutora Ivone. Vocês ficam com Deus e que vocês possam vencer todos os seus medos e viver tudo que vocês quiserem viver nessa vida. Amém. Muito Força! obrigada. Tchau, Força. tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Já vou encerrar por aqui.